Olá, estamos na aula de número 49 e vamos aprofundar o estudo de pronome relativo que eu chamei de considerações. Nesta primeira parte da aula 49, vamos falar da particularidade de uso, quando é que eu uso cada um dos pronomes relativos. Lembrando que estamos dando continuidade ao estudo de morfologia das classes de palavras, dentre elas a dos pronomes e dentre os pronomes, o relativo. Vamos relembrar quais são os pronomes relativos vistos no vídeo anterior. Nós temos os pronomes que, quem e onde, que são os invariáveis, não tem flexão, e o qual, quanto e cujo, que é o grupo dos pronomes variáveis com flexão de gênero e número. Nós vamos ver neste vídeo como que eu faço o uso de cada um desses pronomes aqui. Em que momento que eu uso cada um desses pronomes. Mas é de grande importância que você esteja sempre em mente com aquela informação, que todo pronome relativo tem um antecedente. Ele inicia uma nova oração e tem um antecedente. Vamos começar então pelo que como eu disse no vídeo também anterior, ele é um pronome coringa. Ele é utilizado na grande maioria das vezes. Bom, por que o pronome que é tão utilizado assim? Porque ele pode ser um bom substituto dos demais pronomes. Ele pode substituir os invariáveis quem e onde, assim como ele também pode substituir os variáveis o qual e quanto. Observa que o único que ficou de fora é o cujo, porque o cujo não pode ser substituído por ninguém. O cujo tem um uso muito próprio dele, que também vamos ver daqui a pouquinho. Presta atenção aqui numa coisa. O que pode substituir esses pronomes aqui, mas nem sempre esses pronomes podem substituir o que. Quer ver? Bom, quero chamar a atenção sua para esse o qual aqui. A palavrinha que, ela pode ter várias funções dentro da língua. Dentre as várias funções, uma delas é a de pronome relativo. Claro que para ser um pronome relativo, ele tem que ter um antecedente. Mas uma outra dica é que o que também pode equivaler a o qual. Está na dúvida? Substitui o que por o qual. Deu certo essa substituição? Significa que ele é pronome relativo. Mas lembrando que tem que ter também o antecedente. Inclusive, é muito comum nós vermos uma situação assim, ó. O tênis o qual rasgou era bem confortável. Estou usando aqui o pronome relativo, o qual. Lembra que todo ele tem um antecedente, que é tênis. Se eu tenho esse o qual aqui e ele está nessa listinha, quer dizer que ele pode ser substituído pelo que, sem problema nenhum. O tênis que rasgou era bem confortável. O antecedente continua sendo a palavra tênis. Chamo sua atenção para um detalhe. Qual dos dois que eu posso usar? O qual ou que? Qualquer um. Tanto faz. No entanto, o pronome que, pronome relativo que, ele dá uma formalidade na língua maior do que o qual. Mas não quer dizer que eu não posso usar o qual. Posso. Em duas situações específicas. Para evitar ambiguidade, aquele duplo sentido na oração, ou se tiver uma preposição antes dele. O uso de preposição antes do pronome relativo nós vamos ver na segunda parte, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Imagine que, lembra que no exemplo anterior, aqui no slide anterior eu disse, entre o qual e o que, opte pelo que, porque ele dá um tom mais formal no texto, seja falado ou escrito. Só que veja essa situação. Peguei a carteira do homem que caiu. Olha, eu tenho dois substantivos anteriores a esse que. Homem e carteira. E do jeito que está aqui, carteira do homem, esse antecedente tanto poderia ser homem quanto carteira. A pergunta é, quem é que caiu? Peguei a carteira do homem que caiu? É o homem que caiu? É a carteira que caiu? Então, nesse caso, eu tenho uma ambiguidade de informação.
Eu posso ter uma ambiguidade interpretativa. Então, neste caso, usar o que não é uma boa saída. Daí a gente usa o qual, porque ele tem flexão. Como eu tenho a palavra carteira no feminino e homem no masculino, o pronome relativo vai evitar essa ambiguidade. Peguei a carteira do homem, a qual caiu. Aí agora eu já sei quem é que caiu. Foi o homem? Não. Se eu usei a qual, o antecedente, então é a carteira. Vamos ver agora esse outro exemplo. Li um livro sobre o qual nunca tinha ouvido falar. Está aqui o pronome relativo o qual e o sobre, que é uma preposição. Já disse que mais à frente, no vídeo, na parte 2, nós vamos ver sobre o uso de preposições. Nesse caso aqui, substituir o qual pelo que não é também uma boa saída. Você vai perceber que até a sonoridade da oração não iria ficar boa. Li um livro sobre que nunca tinha ouvido falar. É estranho. Então, quando tiver uma preposição, e principalmente preposições de 2 sílabas ou mais, mas preposição, pode gravar só isso, aí sim você opte pelo o qual. Então, se não for um caso de ambiguidade e se não tiver preposição, entre o qual e que, opte pelo que. Mas se for para evitar uma ambiguidade ou tiver uma preposição, aí sim você opta pelo o qual. Então, nós já vimos sobre o que e o qual. Vamos ver agora. Lembrando aqui, né, na setinha, que o antecedente é a palavra livro, o substantivo livro. Vamos ver agora o pronome quem. Independente do quem ser pronome relativo, quando nós usamos a palavra quem, você está querendo informação sobre pessoa. Então, eu só posso usar o quem se o antecedente for uma pessoa e vier acompanhado de preposição. Normalmente, essa combinação aqui dos dois é que faz o uso do quem. Se for só o antecedente de pessoa e não tiver preposição, nem sempre vai dar certo usar o quem. Você vai perceber também pela sonoridade, pelo som da frase, que não vai ficar bom. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. A moça a quem me dirigi estava nesta mesa. Nós temos aqui o pronome relativo quem e que tem como antecedente moça e o azinho que é a preposição. Moça é uma pessoa, então cabe aqui usar o quem e, além disso, tem a preposição a. Lembra lá no primeiro vídeo que o que pode substituir o quem? Mas o fato de aqui ter uma preposição não fica muito legal. A moça a que me dirigi estava nesta mesa. Pode, mas não é a melhor opção. Por quê? Na combinação desses dois elementos aqui, moça é um antecedente e aqui é um antecedente pessoa. E aqui eu tenho uma preposição. Então, aí a melhor opção é o quem. Vamos ver este outro exemplo. A banda de quem sou fã virá à minha cidade. Temos aqui o pronome relativo quem, que tem como antecedente banda. Mas banda não é pessoa. Ele não é a pessoa em si, mas ele representa pessoa. Porque se eu sou fã de uma banda que vai vir à minha cidade, essa banda provavelmente é uma banda de música. Então, são pessoas, músicos que estão nela. E eu tenho aqui a preposição de. Então, na combinação de antecedente pessoa mais preposição, quem? A banda de quem sou fã virá à minha cidade. Essa é a melhor escolha. Onde? Independente também do onde ser um pronome relativo, quando você fala onde, quando você pergunta onde, o que você está querendo? Referência de lugar. Então, o onde eu só posso utilizar quando o antecedente é lugar. Chamo muito a sua atenção para isso, porque é um vício muito grande de a grande maioria das pessoas usar o onde de maneira indevida. Sai colocando o onde como pronome relativo em
várias situações dentro da oração e rarissimamente se referindo a lugar. O onde pode ser substituído pelo que. Lembra lá no primeiro slide, né? O que substitui o onde. E como o que equivale ao qual, então ele também vai poder substituir o qual. Só que nesse caso, ele vai vir antecedido por uma preposição. O onde não precisa. Nesse caso, tá? Há casos que também irá precisar. Mas obrigatoriamente, quando substitui o que e o qual, substituindo o onde, obrigatoriamente vem a preposição e a preposição em. Mais à frente, vamos ver no próximo vídeo o uso de preposições, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. A cadeira onde sentei estava quebrada. Lembra que eu coloquei aqui que o onde tem que trazer como antecedente lugar. Vamos pegar o exemplo lá da ideia do quem como antecedente pessoa. Banda não é uma pessoa, mas passa uma ideia de pessoa. Cadeira aqui também não é lugar, cadeira é um objeto. Só que quando eu falo que eu sentei na cadeira, a cadeira passa a ser o lugar onde eu sentei. Então, ela assume essa noção de lugar. Logo, eu posso usar o onde, que tem como antecedente cadeira. A cadeira onde sentei estava quebrada. Não aonde sentei, tá? Porque aquele azinho ali do aonde é uma preposição. E eu não posso usar nesse caso aqui. Sentar é um verbo de ação estática. Não é uma ação de movimento, então não cabe o a. Vamos substituir o onde pelo que? A cadeira em que sentei estava quebrada. Eu não posso simplesmente colocar a cadeira que sentei. Obrigatoriamente eu preciso desse em. Mais à frente vocês vão entender por quê. Melhor, tá? Não vou puxar setinhas, não ia ficar aqui muito embolado no vídeo, mas o antecedente é o mesmo. O antecedente é cadeira. E a preposição em, e no outro, a substituição pelo a qual. Só que aí, quando eu junto o em com a, na. Então, eu tenho o pronome aqui, que é a qual, e a preposição é o em, que aparece aqui na forma do n, no na qual. Qualquer uma das três orações estão corretíssimas, qualquer uma está correta, e não tem aqui a melhor e a menos aprovada. Qualquer uma serve. Agora, vamos ver esse exemplo aqui. A reforma onde gastei mais dinheiro foi no banheiro. Eu tenho aqui o onde, como pronome relativo. Quem é o antecedente desse onde? Reforma. Lembra lá? Só posso usar o onde com ideia de lugar no antecedente. Reforma não é lugar, cadeira também não era. Mas se eu sento na cadeira, ela passa a ser o lugar onde eu me sento. Agora aqui, eu gastei dinheiro na reforma do banheiro. Reforma é lugar? De jeito nenhum. Até porque reforma é uma ideia abstrata, é um substantivo abstrato. E abstrato não pode passar nunca uma ideia de lugar. Então, esta frase está completamente errada. O uso do onde está completamente errado. Aí, neste caso, é obrigatória a substituição pelo que ou pelo o qual. Então, se eu disser a reforma em que gastei mais dinheiro foi no banheiro, aí sim, usei o pronome relativo que, a preposição em, e aí tá tudo bem. Se eu quisesse usar a qual? A reforma em mais a qual, na qual gastei mais dinheiro, foi no banheiro, estaria também corretíssimo. Vamos ver agora o uso do quanto. O quanto, ele só deve ser usado como pronome relativo se o seu antecedente for um pronome indefinido. Não chegamos ainda a falar sobre pronome indefinido, mas são pronomes indefinidos aquelas palavras de sentido genérico e às vezes até vago, como por exemplo, todo, todos, tanto. Então, qualquer tudo, qualquer uma dessas palavras aí é que servirá de antecedente somente quando eu tiver isso que eu posso usar o quanto. Fiz tudo quanto podia. Tem aqui o quanto, o antecedente do quanto é o tudo.
Lembra lá do que? O que pode substituir quanto? Então, o que eu poderia escrever? Fiz tudo que podia. Qual das duas está melhor? Qualquer uma. As duas estão igualmente corretas e o antecedente continua sendo o tudo, do mesmo jeito. Vamos agora ver o uso do tal cujo, o dito cujo. Lembra que ele foi o único pronome que o que ele não foi apresentado para ser substituído pelo que. O pronome cujo é um outro pronome que eu chamo também muito a sua atenção. Por quê? Primeiro que ele praticamente não é usado na linguagem oral. E, quando é utilizado na língua escrita, muitas vezes o uso é errado. Aliás, na maioria das vezes, o uso está errado, para quem não domina. E é super fácil. Só que quando couber o cujo, só cabe esse tipo de pronome. Por isso que ou você acerta, ou então erra definitivamente o uso do cujo. Não tem meio termo. Por quê? Porque, obrigatoriamente, o cujo tem que passar uma ideia de posse, de pertencimento entre, não o termo, mas entre os termos. E essa posse e esse pertencimento estará sempre entre o termo posterior ao cujo e anterior ao cujo. Como o pronome relativo, ele tem um antecedente, certo? Que é esse termo anterior. Mas essa ideia de posse é sempre entre o posterior para o anterior. Não pode mudar essa ordem. É sempre de frente para trás na oração. Vamos ver um exemplo que vai ficar bem mais fácil. Veja bem aqui. A mochila cuja alça quebrou foi para o concerto. Eu tenho aqui o pronome relativo cuja. Tenho dois termos. Um termo anterior e um termo posterior. O termo anterior, mochila, que é o antecedente do pronome relativo. E o termo posterior, alça. Um detalhe importante aqui. Nós já sabemos que o antecedente tem que ser um substantivo, certo? Alça, que é esse termo posterior, ele também tem que ser um substantivo. Então, essa ideia de posse aqui tem que ser uma ideia de posse entre os dois substantivos, o que está antes do cujo e o que está depois dele. E a relação de posse é sempre do posterior, que no caso aqui é alça, para o anterior, que no caso aqui é mochila. É como se eu fizesse uma ligação entre esse termo posterior e o anterior e colocasse aqui no meio um D. A alça da mochila. A alça pertence à mochila. Somente quando eu puder ter essa ideia de pertencimento é que eu posso usar o cuja. Vamos ver outros exemplos para ficar bem claro? O país cuja economia cresce tem condições de oferecer melhorias à sua população. Tem aqui o pronome cuja. O antecedente dele, a palavra anterior, é país. Todo pronome relativo tem um antecedente, que é país. É um substantivo. E o termo posterior ao cuja é logo posterior, tá? Economia, que também é um substantivo. Eu tenho que estabelecer uma relação de posse entre quem? Entre economia e país. Lembra que eu falei? De frente para trás. Nunca em ordem inversa. De frente para trás. A economia é do país? A economia pertence ao país? Sim. Então eu posso usar o cuja. A economia do país cresce. Chamo a atenção para um detalhe aqui também importante. Quem é o antecedente do cuja? Antecedente, país. Só que país é uma palavra masculina, né? Agora, o cuja está aqui como feminina, combinando com economia. É o único pronome relativo que tem como antecedente um substantivo, mas que em gênero e número ele concorda com a palavra posterior. Vamos ver mais um exemplo? O martelo cujo cabo quebrou está inutilizado. Tenho aqui o uso do cujo. Vamos ver se ele está correto?
Termo anterior, martelo. Termo posterior, cabo. Eu tenho que fazer a relação de posse entre quem? O cabo e o martelo. O cabo pertence ao martelo? Sim. Então, o cujo está correto. Um detalhe importante. Jamais, grave bem, jamais usar artigo depois do cujo. Não posso escrever cuja, a, cujo, o. Jamais. Mais um exemplo. A semente cuja planta secou está guardada. Vamos ver aqui se o uso do cujo está correto. Elemento anterior, semente. Elemento posterior, planta. Eu consigo estabelecer a relação de posse entre o termo posterior, que é planta, com o termo anterior, que é semente? A planta pertence à semente? Não. A planta não pertence à semente. Seria o contrário. É a semente que pertence à planta. Mas eu nunca posso trocar a ordem desses termos. Se eu não posso trocar e planta não pertence à semente, a frase está incorreta. Mas e aí, eu vou usar o que no lugar do cuja? Não tem como formular essa frase. É necessário refazer todo o período. Se a semente pertence à planta, coloca a semente como termo posterior e dizer assim, por exemplo, a planta cuja semente está guardada secou, mas desse jeito é impossível, porque sempre a relação de posse tem que ser do termo posterior para o termo anterior. Ficamos por aqui e agora você tem os exercícios para praticar.